Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um Baba Arretado, seu podcast favorito do futebol nordestino. Aqui você vai ouvir muita informação, debate e tudo que envolve o futebol mais arretado de todos. Lembrando que estamos em época de pandemia e estamos gravando de casa. E já sabe, se puder, fique em casa. E já vamos começar com tudo já vamos passar o nosso giro de notícias. Fala galera, estamos de volta com as últimas notícias do futebol paraibano. No sábado, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, o Botafogo foi derrotado pelo Bahia por 3-1. Com a derrota, o Belo deixou a competição e com isso volta o seu olhar para o campeonato estadual. O que chamou a atenção no jogo contra o tricolor baiano foi a má atuação da arbitragem, que anulou um gol legítimo do Botafogo e validou um gol irregular do Bahia, o que gerou muita polêmica no pós-jogo. Pelo Bahia, os gols foram marcados por Ronaldo, Rodriguinho e Fernandão. Já pelo Belo, Rodrigo Andrade descontou. Com a desclassificação do Botafogo, o Campeonato Paraibano retorna, já que se o Belo avançasse de fase, o time ficaria em Salvador para a disputa da semifinal e com isso não poderia disputar a última rodada do estadual, que todos os jogos vão acontecer simultâneos. Após o jogo do Botafogo, a Federação Paraibana de Futebol marcou a rodada derradeira para a próxima terça-feira, dia 28. Portanto, acontecem 5 jogos. São eles: o Clássico dos Maiorais entre 13 e Campinense, partida esta que o 13 tem que vencer para garantir sua classificação, sem depender de outros resultados, enquanto o Campinense joga para manter sua liderança, já que garantiu vaga antecipada. Em João Pessoa também tem clássico, Botafogo e CSP. O CSP precisa ganhar, já que ainda pode ser rebaixado, o que pode ser um grande jogo, já que o Belo também precisa vencer para ter chances de classificação, mas para isso precisa torcer contra o 13 e contra o Atlético de Cajazeiras, que enfrenta o Souza já classificado. O Atlético é líder do Grupo A com 18 pontos, mas precisa vencer para garantir sua vaga sem sustos. Nos outros 2 jogos que acontecem, a briga é contra o rebaixamento. No Presidente Vargas, em Campina Grande, a Desportiva Peri Lima, que vai apenas cumprir tabela, já que não briga mais por nada, enfrenta o Nacional de Patos, que é o último colocado do Grupo A com 9 pontos. Mesmo número de pontos que o São Paulo Cristal, que enfrenta o já rebaixado Sport Lagoa Seca no estádio José Cavalcante, em Patos. Essa última rodada do Campeonato Paraibano promete muitas emoções. Eu sou Salviano Júnior, essas foram as notícias do futebol paraibano para o Baba Arretado do Futebol na Veia. Oi gente, aqui quem fala é a Lilian e eu vou te deixar por dentro dos principais acontecimentos do futebol alagoano dessa semana. E vamos começar com as atualizações sobre o coronavírus. Na quinta-feira, a Federação Alagoana de Futebol divulgou o resultado dos testes para o novo coronavírus realizados em 350 profissionais. Antes da testagem, a federação já havia liberado os clubes para retomar os treinamentos, tanto na capital como no interior do estado. Em paralelo a isso, começou também um trabalho de desinfecção dos ambientes usados pelos profissionais para a prática do futebol. De acordo com os dados que foram analisados, apenas 4% das pessoas testadas estavam com a fase ativa do novo coronavírus. Dessa forma, 12 profissionais estão cumprindo o período de isolamento social. O percentual de testes negativos chegou a 71%, contabilizando 247 profissionais que nunca tiveram contato com o vírus. Já a quantidade de pessoas que contraíram a Covid-19, mas foram assintomáticas, chegou a 98 profissionais. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as novidades dos jogos. Na última sexta-feira, dia 24, em uma reunião entre o presidente da federação, o Felipe Feijó, e os clubes, ficou determinada a volta do campeonato estadual. Assim, a retomada acontecerá na próxima quarta, dia 29, entre as seguintes equipes: CRB contra Coruripe, Jaciobá versus Céu, Asa contra CSA, encerrando assim a 6ª rodada da competição. Já na sexta-feira, se inicia a 7ª rodada com os seguintes jogos: Clássico, CSA versus CRB, Sociedade Esportiva versus Asa, Coruripe contra Jaciobá e Céu contra Murici.
Olá galera, tudo bem com vocês? Sou o Jason Moraes e venho trazer informações sobre o futebol piauiense. Bem, na última semana a Federação de Futebol do Piauí, FFP, se reuniu com os clubes e definiu a data de retorno do estadual. Como já era previsto, o Campeonato Piauiense irá retornar apenas no dia 18 de novembro deste ano. A decisão foi em comum acordo entre os clubes e se deve principalmente a 3 fatores. Primeiro, a questão financeira. A maioria dos times encerraram os contratos com os jogadores durante a pandemia e estão sem elenco definido. Segundo, as eleições municipais. Vários diretores de clubes, principalmente os do interior, terão envolvimento direto com as eleições nas suas respectivas cidades. Terceiro, as atividades esportivas continuam suspensas em todo o estado por conta da pandemia. Tais atividades devem ser liberadas pelo governo estadual somente no início de setembro, inviabilizando o retorno do estadual para agosto ou mesmo setembro. Sobre os clubes, o River desembarcou em Teresina na última sexta-feira após a última rodada da Copa do Nordeste, realizada em Salvador. Na ocasião, o time piauiense perdeu por 1-0 para o Santa Cruz, de Pernambuco. A equipe está concentrada no centro de treinamento Afrânio Nunes, na zona sul de Teresina, aguardando a decisão das autoridades para poder retornar aos treinos. O River apresentou um protocolo de retomada das atividades no CT e solicitou ao prefeito de Teresina, Firmino Filho, a liberação antes do previsto, visando a preparação para a Série D do Brasileirão. O Altos, atual líder do estadual, também deve solicitar a antecipação da liberação dos treinos visando a Série D. Nesta semana, o clube também oficializou a contratação do experiente meia Jabá, que tem 39 anos e passagens por diversos clubes do Brasil e da Turquia. E é isso, galera. Jason Moraes para o podcast Baba Retado do Futebol na Veia. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo? Acesse futebolnaveia.com.br. Prognósticos, colunas históricas e o mercadão da bola. Acesse futebolnaveia.com.br. O jornalismo está no sangue. Mas menino, beleza? Venho trazer todas as informações do futebol baiano. Bem, pela Copa do Nordeste, o Tricolor venceu o Botafogo da Paraíba por 3-1, com arbitragem polêmica. Os gols foram marcados pelo volante Ronaldo, pelo meia Rodriguinho e pelo atacante Fernandão. Rodrigo Andrade descontou para os visitantes. A arbitragem ainda anulou um gol legal do Belo da Paraíba e validou outro irregular do Tricolor. O Bahia agora enfrenta o Confiança pelas semifinais, nesta quarta-feira, com horário a ser definido. Após o jogo, o presidente Guilherme Belintani citou os erros, mas frisou que o esquadrão se classificou merecidamente. Abre aspas. O Bahia se classificou merecidamente, mas 3 lances mudariam o resultado do jogo. O Bahia sempre lutou pelo VAR no Brasileirão. Está na hora do VAR também na Copa do Nordeste. É um avanço necessário. Fecha aspas. Bem, no domingo, pelo Campeonato Baiano, o Tricolor venceu o Fluminense de Feira por 2-0, com 2 gols de Marco Antônio. Bem, agora se o final de semana do torcedor tricolor foi de vitórias, o do rubro-negro não pode dizer o mesmo. O Vitória perdeu de 1-0 para o Ceará e está eliminado da Copa do Nordeste. O Vozão ainda teve o zagueiro Luiz Otávio expulso aos 15 do segundo tempo. O gol foi marcado por Vinícius, de pênalti. Bem, agora pelo Campeonato Baiano, um dia após a eliminação na Copa do Nordeste, o rubro-negro sofreu outra eliminação. A equipe precisava vencer e torcer por uma combinação de resultados. Contudo, empatou em 2-2 com o Docimel e está fora da semifinal pelo 2º ano consecutivo. O técnico Bruno Pivetti falou que a eliminação é inadmissível. Abre aspas. Houve entrega, dedicação, mas é inadmissível uma desclassificação para um clube da magnitude do Vitória. Pois bem, agora sem outra competição para o time principal, o Leão se prepara para a estreia da Série B. Bem, agora os outros resultados do Campeonato Baiano. O Atlético de Alagoinhas bateu a Jacuipense por 1-0. O Bahia venceu o Fluminense de Feira por 2-0. O Tricolor de Feira de Santana perdeu de 3-1 para a Juazeirense e está eliminado da competição. O Docimel empatou com o Vitória por 2-2 e o Vitória da Conquista bateu o Jacobina por 3-1. As semifinais vão ser compostas de Bahia versus Jacuipense, Atlético de Alagoinhas pega Juazeirense. Bem, e essas foram as informações do futebol baiano.
Eu, Gilvan Rodrigues, direto para o Baba Arretado do Futebol na Veia. Obrigado, Gilvan, por mais um boletim. Vamos começar hoje com o futebol baiano. Não posso também deixar de ressaltar também que tivemos uma estreia nesse nosso novo giro de notícias, que é da Lilian fazendo o seu primeiro boletim para nós. Muito obrigado. E já vamos começar já com o programa, mas não estou aqui sozinho para comentar do futebol baiano, cearense, pernambucano, sobre todo o futebol nordestino. Estou com meu colega, meu amigo Vinícius Souza, que é o nosso editor também. Que homem, trabalha duplamente aqui pro programa. Fala aí, Vini, como é que você tá? Fala, pessoal! Do que a gente tem a trazer hoje não são goleadas de 1-0, mas sim classificações no futebol nordestino. Segue aí, Luiz, porque temos Bahia, Jacobina, Jacuipense. E daqui a pouco a gente já vai falar de Fortaleza, Santa Cruz, Sport. Então fica até o final, galera. Então já vamos começar aqui, vamos trazer pela ordem. Vamos falar, pelo menos, você falou da classificação garantida. Já vamos começar com Bahia, que fez uma série de jogos ao longo da semana. Fez jogou muitos jogos, depois a gente vai comentar melhor sobre isso. Mas o importante é que o Bahia se classificou para as semifinais da Copa do Nordeste, que vai enfrentar o Confiança. E também se classificou para as semifinais, também como foi citado no boletim, para as semifinais do Campeonato Baiano. E aí, Vini, você acompanhou alguns jogos, depois eu queria comentar mais. Mas e aí, o que você acha? O que você achou da classificação do Bahia? Depois a gente vai falar mais do Vitória, do contraste no estado. O que você tem a dizer? O Bahia foi valente nesses últimos dias. Conseguiu a proeza de jogar 3 jogos num período de 4 dias. Aí você vê, o time foi bem preparado, conseguiu a classificação nessas partidas e vai chegar forte para a reta final do campeonato. É uma situação inusitada, né? Que a gente está disputando agora. O Bahia está no meio do campeonato estadual junto com a Copa do Nordeste. Só que os prazos são muito curtos. E o Bahia jogou 4 partidas em uma semana. Jogou quarta, dia 22, e eliminou o Náutico. Fez o último jogo pela fase de grupos. Beleza, ganhou bem. Perdeu do Atlético da Bahia pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Baiano por 1-0. Ganhou na Copa do Nordeste, que foi o que o Gilvan colocou, de 3-1 sábado, dia 25, contra o Botafogo da Paraíba, e jogou no domingo, que a gente grava na segunda, então pra gente é ontem, contra o Fluminense de Feira, e se garantiu. Agora vai jogar quarta, pela semifinal, quarta-feira 29 às 7h30, contra o Confiança, pela semifinal da Copa do Nordeste. Joga contra o Jacuipense, quinta-feira, no dia seguinte, exatamente no dia seguinte, às 5h30, pelo primeiro jogo, que são 2 no caso, pela semifinal do Campeonato Baiano. Então o Bahia vai ter jogo, o Bahia vai ter muito jogo ao longo da semana. É muito jogo, amigo. Mas galera, pra você que tá nos assistindo, fazer 4 jogos dentro de uma semana pode ser até uma coisa inusitada. Só que eu posso estar falando até uma coisa nada a ver com o futebol nordestino. Só que já teve coisas piores, assim, de mais jogos. Eu já vi um time chamado Grêmio que jogou 3 partidas em um dia. Isso foi nos anos 90. Eles tiveram que disputar Campeonato Brasileiro, eu acho que Campeonato Regional, e tiveram que fazer assim, né? Jogar 11 da manhã, 4 da tarde e por fim 8 da noite. Foi uma sequência de jogos a cada 3 horas é um jogo diferente. Mas ainda bem que eram 3 jogos em praticamente no mesmo lugar, por exemplo. Mas enfim, o Bahia conseguiu não é que um feito histórico, mas um feito inacreditável de jogar 4 jogos dentro de uma semana. E agora, essa semana pro Bahia é mais decisiva, né? Porque o Bahia, a semifinal da Copa do Nordeste ainda não tem um horário demarcado, tá assim, uma previsão, que eu falei de horário, uma previsão, porque ainda não tem um horário.
Mas é um jogo só. Foi que nem quando ganhou do Botafogo. Ganhou, passa, perdeu, tá fora. É bem simples. Então é uma rodada decisiva realmente pro Bahia. Porque também ainda vai enfrentar no domingo, é quinta e domingo, os 2 jogos da semifinal do Campeonato Baiano. Então são 2 jogos praticamente na mesma semana. Tudo bem, domingo é uma próxima semana, mas considera no mesmo fim de semana. Então o Bahia tem 3 jogos e 3 semifinais. Então o time vai ter que estar descansado, focado, porque realmente é uma sequência pesada para qualquer time do mundo. São 3 jogos, 3 decisões. Exato. E aqui é aquela história. Ou ganhou, segue em busca do sonho, o sonho da glória. E se perder, vai direto pra casa. Ou seja, volta pra quarentena. Praticamente. Eu não falo só que vai voltar pra casa na Copa do Nordeste porque os jogos já estão sendo em Salvador, né? Salvador é na Bahia. Então, pro Bahia e pro Bahia, depois a gente fala mais do Vitória. Pra eles, perder o rei, eu tô em casa do mesmo jeito. É uma salvação. E quero muito falar, polêmica, vou contar aqui pro Vini, já tá sabendo, mas vou contar pra ele e também pra você também que estamos ouvindo, caso não tenha ficado sabendo. O gol polêmico do Botafogo contra o Belo. Mas antes, Vini, explique por que o Botafogo da Paraíba é chamado de Belo. Bom, galera, o Botafogo da Paraíba, além de ter 88 anos de história, ele também é conhecido como o Belo da Paraíba. E por que surgiu esse apelido do Belo da Paraíba? É o seguinte, ao presenciar um golaço do Botafogo, Antônio de Abreu e Lima, que também era conhecido como Tonico, na época ele era conselheiro do clube. Ele gritou gol, mas ele gritou com tanta intensidade e vibração, o Belo, o adjetivo, que levou os torcedores a se unirem e gritarem juntos. E foi a partir daí que o Botafogo também ficou conhecido como o Belo da Paraíba. Muito bom, tá aí a explicação para de repente... Normalmente esse tipo de coisa é mais regionalizado, então algumas vezes quem é de fora da Paraíba às vezes não fica sabendo. Então quem não estava sabendo, está sabendo agora que está nos ouvindo. Mas eu quero falar do segundo gol do Bahia, que é o gol do Fernandão, que o lance foi o seguinte, o Cleison chutou, a bola desviou e sobrou pro Fernandão, e ele fez o gol, só que ele estava impedido. O gol foi validado, os jogadores do Belo se revoltaram com justiça, porque não tem o VAR na Copa do Nordeste, tem só nos principais campeonatos aqui no Brasil. Então os estaduais e o Copa do Nordeste, que não é exatamente o estadual, então não tem o VAR. Então o gol do Bahia foi validado, porque não tinha, o bandeirinha deu. E pelo Botafogo, aos 29 minutos, ou seja, 5 minutos depois do gol, do segundo gol do Bahia, que foi validado erroneamente, o atacante Elber foi derrubado na área do Bahia, só que o lance foi completamente ignorado pela arbitragem e alguns dizem que foi pênalti, outros dizem que não, é uma discussão assim que tem gerado ao longo da semana. Então assim, foi 2 lances polêmicos que poderia ter mudado a história do jogo, de repente poderia ter sido goleada, porque depois aos 31 o Rodriguinho fez o terceiro gol e acabou o jogo. Mas a partida teve bastante lance de arbitragem e não adianta, o VAR é a evolução do futebol. Para os torcedores estão chamando o juiz de alesado. Pra quem não sabe, o alesado significa tipo que tá dando leseiras, é bobo, abestalhado, é a pessoa que tá se atrapalhando no serviço, mas enfim. Mas aquela mesma história que o juiz tá errando alguns lances polêmicos, que o cara tá impedido ou não, de bola na mão, bola na bola também. Aí a história do VAR na Copa do Nordeste vai vir à tona nos próximos dias. E o Bahia também passou contra o Fluminense de Feira, agora falando de campeonato estadual, pelo Campeonato Baiano, passou na liderança, ganhando de 2-0, e com isso, não sei exatamente se vai ter vantagem, né, porque são 2 jogos, e normalmente costuma-se o líder e pelo menos os melhores classificados, porque passam 4 no Campeonato Baiano. Isso é uma primeira fase, em que todos se enfrentam,
E os 4 melhores se classificam para uma semifinal, final e o campeão, posteriormente. E o Bahia vai enfrentar o Jacuipense. E não vai enfrentar depois o seu rival Vitória, que depois a gente vai falar melhor. E eu acho que tem tudo para o Bahia conquistar mais um campeonato estadual. Não vou dizer com facilidade, porque facilidade nunca tem. Mas acho que você não ter seu maior rival, acho que fica a situação um pouco mais fácil. Gente. A gente já vai falar do Vitória, mas que Vitória tem, né? O que Vitória tem? O que será que Vitória não tem? É aquela música, gente. Mas enfim, vamos prosseguir. Não, já vamos falar do Vitória já. Eu já ia passar justamente pro Vitória. O Vitória foi eliminado na Copa do Nordeste pelo Ceará. Foi 1-0 com um expulso para cada lado. E o Vitória também foi eliminado também no Campeonato Baiano. Foi 2 eliminações, tanto no sábado quanto no domingo. Que fim de semana pro Vitória, que precisava ganhar do Atlanta e precisava de uma combinação de resultados, porque ele terminou em 5º na classificação. E o Vitória ele precisava ganhar para chegar a 15 pontos e ter uma série de combinações para que o Jacuipense não se classificasse. E por acaso também se classificasse assim um Bahia e Vitória logo na semi. Mas foi eliminado novamente. Tanto que os últimos 5 jogos do Vitória pelo Campeonato Baiano não são nada animadores. Não foram nada animadores. Com 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Fala aí, Vini, você queria soltar um comentário aí? É daqueles jogos pra se esquecer. Pra quem é torcedor do Vitória, é um pesadelo sem fim, ser eliminado de tudo e ainda ter que se concentrar pro Campeonato Brasileiro da Série B. E pra quem é torcedor rival, está se encharcando de rir, tá todo mundo já perdendo o rumo de tanta risada. Mas enfim, acontece no futebol, às vezes tu consegue, daí tem vezes que tu consegue, tem outras que não consegue. Daí tem a diretoria que atrapalha os planos, aí tem coisas em campo que era pra que tem que se fazer, como chutar a bola do gol, daí não tem como, né? Aí é aquela velha história. É complicado, a situação do Vitória não vem bem nos últimos anos. É um time que caiu muito de produção, a gente criou uma certa esperança quando conseguiu anunciar 2 patrocinadores em meio a essa pandemia que a gente vive. Mas realmente no campo não se alterou muita coisa. Havia críticas antes da pandemia por toda a situação do Vitória, mas pelo jeito vai continuar assim, porque agora o Vitória só vai jogar em agosto, vai passar praticamente 2 semanas parado, só treinando, porque acabou praticamente, vai jogar só a Série B, pelo menos de início. Vão ser 2 semanas de trabalho para pôr em prática, tipo, novas jogadas ensaiadas, para buscar novos jogadores, tanto a questão no departamento médico quanto reforços. O Vitória precisa se mobilizar, né? Não tem que também olhar a base também para ver se tem alguma esperança caseira, como diz alguns repórteres e narradores, e também tem que ter um dedo no técnico no meio, porque o técnico é aquele que faz a ponte do jogador, e antes era desconhecido para antes virar o melhor jogador do terreno. O próprio Pivete, que é o treinador atual, como foi estar no boletim, ele comentou que achou inadmissível, e a gente concorda, por ele achar inadmissível 2 eliminações no mesmo fim de semana. Tudo bem, fez tantos jogos quanto o Bahia, foram 4 jogos também ao longo da semana. Mas não era para ter sido eliminado logo nos 2 campeonatos em 2 dias, né? Sábado foi eliminado na Copa do Nordeste para domingo, e domingo foi eliminado no Campeonato Baiano. Não pode também. É inadmissível mesmo um time do tamanho do Vitória ser eliminado desse jeito, dessa forma tão melancólica. Aí já escancara a crise. Aí é coisa de planejamento, estratégia e ter que pôr a cabeça no lugar. Porque o Vitória é um time de grande expressão, é um time que precisa urgentemente resgatar aquele velho bom futebol, resgatar as suas glórias também, de um passado cheio de glórias, é claro.
E também tem que pensar no seguinte, tipo, está servindo a um clube, está na beira de um precipício, e a gente não pode desmanchar a história de um clube só por causa de eliminações no mesmo fim de semana. Sim, praticamente. É por isso. Não pode ficar desse jeito e vai ter que dar uma resposta na Série B. E agora já vamos passar para o nosso próximo boletim. Fala galera do Futebol na Veia, eu sou a Renata Bessa e trago informações sobre o futebol cearense. A equipe do Ferroviário realizou um pré-treino com os atletas do Vovô que não foram relacionados para o Nordestão. O amistoso, que aconteceu na cidade de Vozão, em Itaitinga, saiu no 1-1, com o gol de Rogério marcando para o lado alvinegro e o Wellington Rato para o Tubarão da Barra. Ferrão continua sua preparação intensa para o começo da Série C. Ceará se classificou para a semifinal da Copa do Nordeste diante do Vitória em Salvador. O Vozão foi superior a partida quase toda, com gol de Vina, de pênalti, cometido por Thiago Carleto. Fernando Paz também foi um dos destaques do duelo. Já pelo lado do Fortaleza, o Leão enfrentou o Sport nas quartas de finais do Nordeste e se classificou nas penalidades máximas. Após o jogo normal ter ficado no 0-0, levando as equipes assim para as penalidades, destaque também para o goleiro Felipe Alves. O Fortaleza classificou nos pênaltis contra o Sport. Agora terá o maior clássico rei da história do futebol cearense na semifinal da Champions League. O jogo será nesta terça-feira, às 21h30, em Salvador. Então, galera, esse foi mais um giro de notícias do futebol cearense. Obrigado, Renata Bessa, por mais um boletim. Vamos agora falar do nosso segundo futebol que a gente mais comenta, do futebol cearense. Vamos começar aqui falando pela ordem que ela colocou no boletim. Vamos começar falando aqui do que o Ceará e o Ferroviário empataram por 1-1. Foi um jogo onde foi mais para aquecer praticamente os jogadores. O Ferroviário não fez uma grande campanha e colocou os jogadores que o Ceará não utilizou para fazer um jogo, uma espécie de jogo treino, e terminou 1-1. Terminou 1-1. Eu achei legal, eu gosto desses jogos treinos, sinceramente. Eu acho que serve também para você dar rodagem. Muitos jogadores foram utilizados no Sub-23, então serve para você dar uma questão de experiência, um elenco que às vezes não é muito entrosado, tem muita experiência em grandes jogos. Então eu acho interessante, por mais que sejam jogadores que não são utilizados. Ainda mais porque também agora vai ter 5 substituições e o calendário já está apertado. Vai ficar, já está. Vai ficar que nem a situação do Bahia. Vai ficar com o calendário tão apertado que vai jogar 4 jogos na semana. Mas é brincadeira, galera. Aí é aquela mesma história. Preparação, estratégia e também consciência. Porque tem que rodar o elenco, tem que dar mais chance para os jogadores e também pensar em o que fazer nesses dias de tanta movimentação. Porque aproveitando já que a gente já falou do Ceará, vamos começar falando dele. O Ceará não teve tantos jogos assim que nem teve o Bahia e o Vitória, foram 4 jogos na mesma semana. O Ceará teve uma quantidade relativamente normal, entre aspas, teve 2 jogos, quarta-feira e sábado, os 2 pela Copa do Nordeste. O jogo pelo Campeonato Cearense foi no domingo, então praticamente teve 3 jogos ao longo da semana, mas assim, mais equilibrado. Mas os jogos assim que decidiram praticamente foi o jogo do Ferroviário, que ganhou do próprio Ferroviário, por isso que eu falei que o Ferroviário fez uma campanha boa, mas não tão boa, porque na hora que enfrentou o Ceará foi eliminado por 1-0. E na Copa do Nordeste fez a última rodada na fase de grupos e ganhou de 2-1 do CRB e ganhou do Vitória, que a gente acabou comentando no boletim anterior, de 1-0. E agora, falando do próximo jogo, que é o que a gente vai comentar, a gente vai entrar e vamos comentar pra caramba, principalmente, que vai ser o Clássico Rei entre Fortaleza e Ceará, que vai ser amanhã o jogo já. A primeira vai ser a semifinal, e é bem simples, como eu comentei no outro boletim. Perdeu, tá fora. O jogo vai ser inesquecível para nós que vai falar disso na semana que vem.
O clássico rei que opõe o vovô alvinegro contra o leão do PC, o tricolor de ferro de Fortaleza, também vai chegar com muita força. Vamos torcer para que Rogério Ceni, o outro técnico do Ceará, que até fugiu o nome, O Gordiola. Gordiola. Quem? Guto Ferreira. Gordiola. Ah, o Guto Ferreira. O Gordiola. Rogério Ceni e também Guto Ferreira medem forças para esse clássico que promete muito, galera. Já passando pro Ceará, passando pro Fortaleza, já pra gente comentar bastante do clássico e da final do Campeonato Cearense. O Ceará, ele teve também nem tantos jogos assim. Teve jogos, mas nem tantos jogos. Teve 2 jogos na semana, terça e sábado, pela Copa do Nordeste. Os 2 jogos foram pela Copa do Nordeste. O Campeonato Cearense ele decidiu no sábado, e esse a gente comentou no programa passado. Mas o Fortaleza ganhou de 3-1 do América do Rio Grande do Norte. E nas quartas de final, o Fortaleza ganhou de 4-1 nos pênaltis, porque no jogo normal foi 0-0 contra o Sport. E só para não deixar de citar também, né, pelo Campeonato Cearense, para enfrentar o Ceará na final, ganhou do Guarani de Sobral por 1-0. E vamos falar agora do clássico, já passamos já o retrospecto. Vini, você quer falar quem foi que acertou e errou os pênaltis pela Copa do Nordeste aqui contra o Fortaleza e o Sport? Exato! Do lado do Fortaleza, todo mundo acertou. Vamos na sequência. Juninho, Bruno Melo, Marlon e Edson Carius. E o Maidana, zagueiro do Sport, acertou o único pênalti do Sport. Agora quem errou foi o Leandro Bárcia e Patrick. Patrick foi aquele mesmo que foi ex-atlético. O Bárcia que é o mesmo que já jogou no Goiás, que já jogou no Nacional do Uruguai. E o Maidana que teve aquele imbróglio todo com São Paulo, que joga ou não joga, daí enfim, ele foi parar no Sport. Eu acho que, sinceramente, só comentando rapidinho, a gente fala do Clássico Rei. Não sei se eu acho que um pouco de indiferente do goleiro ter pego ou não, mas eu acho que você ser eliminado de uma fase eliminatória, como quarta de final, com só um pênalti acertado, eu acho que é um pouco feio, né? Porque foi uma eliminação de 4-1, é uma goleada numa decisão por pênaltis, né? Poxa, saber que o seu rival, que o Fortaleza acertou todos e o Sport acertou um, foi, assim, não é nada proveitoso, né? Porque prova que o técnico não teve tempo para treinar os pênaltis. Porque quando a gente disputa um campeonato, a gente tem que estar focado primeiro nos pênaltis, para depois estar focado no jogo, ou vice-versa. Porque na disputa de pênaltis, tem aquele fator que a perna pesa, a pressão aumenta, e também a gente fica com aquela incerteza de tipo, se o cara vai acertar ou não. Independentemente se o cara tiver histórico de acertos ou erros de pênaltis. E também a mesma coisa para o goleiro. Se ele tem histórico de pegar pênaltis, se não tem, faz aquela história. Sim. Agora vamos falar agora realmente do clássico. Por que a gente está tão empolgado? Porque a gente quer tanto comentar. Porque na Copa do Nordeste vai ser a semifinal, que vai ser amanhã. Que amanhã pra gente, né, vai ser terça-feira, 9h30 da noite. A expectativa é que seja esse horário. E porque também a final do Campeonato Cearense vai ser quarta-feira, dia 29 e dia 2 de agosto. Que vai ser 3 jogos seguidos praticamente, em que vai ser só Ceará e Fortaleza. Então realmente os dois times vão decidir no clássico a vaga para a final da Copa do Nordeste e quem vai ser campeão estadual do seu estado, né? Acabei concluindo a frase errada, mas tudo bem. Mas fala aí, Vini. A rivalidade é muito legal, cara. Eu adoro esse tipo de rivalidade. Vai ser muito legal de ver, de assistir, de acompanhar. A gente vai trazer tudo aqui no Baba Arretado. Mas o Ceará, lá no Ceará, vai pegar fogo. Vai pegar fogo com certeza e nós estaremos lá assistindo de casa. Já que não teremos torcida, já que apenas só vai ter mosaico. Eu juro que eu
vou ver, que eu vou assistir esse jogo com certeza. Mas eu tô torcendo para que seja um grande jogo, que ambas as duas equipes faz gol bonito, que gol bonito em clássico é a melhor coisa que existe nesse planeta. E também, medindo forças para um clássico, que no clássico não tem favorito. Clássico todo mundo joga de igual para igual, mas é aquilo, vença a melhor equipe e também vença aquele que se impor no jogo. A expectativa é que seja essa, eu também tô animado também para ver como vai ser o jogo, porque vai ser 2 decisões em 2 campeonatos, né? Então é um momento importante pro clássico, né? É um momento especial pro clássico, porque todo clássico é importante, mas você realmente decidir o campeonato estadual e a semifinal da Copa do Nordeste é um traço especial. E pra quem não sabe do retrospecto do Fortaleza do Ceará em títulos, vale ressaltar que o Fortaleza possui 66 títulos se contar todo o retrospecto, assim, de campeonato Série B, dos campeonatos regionais, interestaduais, assim. Se pegar o Fortaleza e Ceará, o Fortaleza possui 66 títulos e o Ceará possui 61. Agora, caso um deles passa ou qualquer um deles ganha o título, aí ou a diferença pode aumentar ou mais ou para menos. Aí essa é a importância desse clássico. E já que você falou em estatística, nos últimos 5 jogos entre Fortaleza e Ceará, o Fortaleza tem 3 vitórias. 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Então o Ceará, ele tem... Você falou que o Fortaleza tem mais vitórias. O Ceará tem a chance de pelo menos igualar pelo menos os últimos 5 jogos, vamos colocar assim, e diminuir o retrospecto, ganhando um título e passando para a final, eliminando seu maior rival. Então não existe um momento melhor agora para o Ceará de diminuir, de equilibrar as vitórias de vez para conseguir o seu retrospecto e ganhar um título ainda, né? E ainda ganhar um título, essa que é a melhor parte. Para quem gosta de futebol, eu acho que é imperdível. Ganhar título em cima de rival tem um sabor muito bom, hein? Para agora que a gente já tá chegando nas fases finais dos campeonatos estaduais, então a gente já fica bem animado, a gente fica esfregando as mãos para que a gente possa comemorar junto com o povo nordestino, assim também como no próximo mês vai ter Champions League, só voltando de assunto. Mas Vini, agora eu vou colocar você numa situação bem delicada e eu espero que você não fique no muro. Você aposta em quem? Ih, meu Deus. Você aposta em quem pra ganhar? Pra passar, hein? Aposta em quem? Ah, Luiz, vai ser difícil, porque são 2 equipes de grande expressão, são clubes de Série A também. Os 2 técnicos vêm fazendo um grande trabalho. Vai ser uma escolha bem difícil, mas eu vou escolher o Fortaleza como favorito. Nada contra o Ceará, que também possui uma grande equipe. O Guto Ferreira também é um ótimo técnico também. Só que o que o Rogério Ceni vem demonstrando de trabalho, de estratégia, do que ele vem demonstrando o time do Fortaleza, é uma coisa surpreendente para um técnico que se aposentou em 2015 e em 2016 já chegou com tudo como técnico, já meteu estratégia, já fez isso, aquilo lá, aquilo lá, colar. Mas o Rogério Ceni também está se tornando um grande técnico e a gente torce também que ele exploda para ganhar conquistas, ganhar fama internacional também. Mas é aquilo, eu vou pelo Fortaleza não só pelo Rogério Ceni, mas sim pelo que o time do Fortaleza vem jogando nos últimos anos. E se você for de treinador, colocando já fogo no parquinho, como a expressão diz, o Guto Ferreira ele assumiu há pouco tempo, ele assumiu durante a pandemia. Imagina para ele que chegou há pouco tempo, você já eliminar o Fortaleza e ganhar o título estadual. Porque eu acho que de repente pode até ser que de repente os 2 se eliminem, né? Um passa pra final e o outro ganha o título. É possível. Mas o Guto Ferreira, eu acho que se ele de repente ganha os 2, eu acho que ele ia ganhar uma moral muito grande. Quem aqui ganhar o título ou de repente tiver 2 vitórias no mesmo time, e diferente de Ceará ou Fortaleza, o outro vai cair numa pressão que a gente vai noticiar aqui que vai ter gente invadindo estádio, que nem já aconteceu em alguns locais aqui do Brasil. Tristemente, mas aconteceu. Então,
Esse jogo vai definir provavelmente até mesmo o rumo da temporada para o Campeonato Brasileiro. Fala galera do Futebol na Veia, tudo bom com vocês? Herbert aqui trazendo o que de melhor aconteceu na última semana no futebol pernambucano. No esporte, após a eliminação no Pernambucano, muita emoção na Copa do Nordeste. Mesmo com um bom jogo frente à forte equipe do Fortaleza, o rubro-negro foi eliminado nos pênaltis. Agora, todo o foco do time fica apenas para a disputa do Campeonato Brasileiro Série A, onde tentará se sustentar na primeira divisão, apesar das dificuldades. A diretoria já corre em busca de reforços para melhorar o poder do elenco. No Náutico, a eliminação na Copa do Nordeste após sofrer uma goleada para o Bahia não abalou o Timbu. Os comandados de Gilmar Del Pozo conseguiram uma boa vitória frente ao Central e garantiram seu lugar nas semifinais do Campeonato Pernambucano. Agora terão um duelo contra o Santa Cruz em um clássico que deve ser super movimentado devido à importância do jogo. No Santa Cruz, após a vitória sobre o Sport fora de casa, o tricolor acabou sendo eliminado na Copa do Nordeste, empate sem gols contra o Confiança de Sergipe e eliminação nos pênaltis. Um dos destaques do time, Pipico, acabou perdendo uma cobrança, mas após o jogo ressaltou que o grupo está confiante e sabe que pode fazer uma grande temporada. Pelo estadual, o Santa conheceu seu adversário da semifinal. Será o Náutico, no Clássico das Emoções, e para ambos os times será a única grande oportunidade de ficar próximo a um título ainda em 2020. No interior, o destaque fica por conta da equipe do Afogados. A Coruja faz uma temporada surpreendente. Após eliminar o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, foi a vez de vencer o Retrô fora de casa e garantir a vaga na semifinal do Pernambucano. Agora, o confronto é contra a boa equipe do Salgueiro fora de casa. Por enquanto de notícia é isso, eu vou ficando por aqui e não esqueçam de passar no site do Futebol na Veia. Aqui o jornalismo está no sangue. Forte abraço! Obrigado, Herbert Ramos, por mais um boletim enviado aqui. Agora vamos fechar falando do futebol pernambucano, mas eu não posso deixar de citar. Eu senti falta da musiquinha aí. Não sei, Vinícius, se você sentiu falta da edição do Herbert, eu senti falta da musiquinha. Aquela música de fundo é muito boa. Mas tudo bem, acontece, às vezes não dá pra editar, eu não vou culpar, mas eu senti falta. Senti falta também, viu? A gente sente falta. Se que possa colocar Herbert na próxima, a gente ficaria agradecido. Mas também não tem problema se não der, quem sou eu pra cobrar. Vamos começar falando do esporte. O esporte tá numa situação bem problemática, não vem bem. A gente já noticiou isso já faz algumas semanas. As notícias normalmente relacionadas ao esporte não costumam ser positivas e nesse programa não é diferente. O esporte foi eliminado, como a gente colocou contra o Fortaleza, a gente acabou falando no boletim passado, mas só que o esporte também está numa situação bem delicada no Campeonato Pernambucano, onde ele está conhecido como rodada de rebaixamento. E o ideal é ganhar mais jogos possíveis. São 3 partidas contra o Vitória, Decisão e Petrolina. E provavelmente daí vai decidir quem vai ser os rebaixados. Eu não entendo muito do regulamento do Campeonato Pernambucano. Mas o Sport vem numa situação bem complicada. Ele provavelmente vai chegar, como diz a expressão, capengando na Série A. E falta saber o que vai fazer. Eu gostaria que o Sport não caísse. É um time tão tradicional, um time que já teve o Diego Souza sendo levado para a seleção. Eu acho que foi o clube que deu uma boa visibilidade para o Nordeste, que agora está sendo, junto com o Bahia e com o Fortaleza, sendo os principais times. Mas o Sport ele vem realmente numa situação bem complicada. A situação está complicada depois da eliminação para o Fortaleza, num jogo emocionante, né, onde a gente acabou de falar dos pênaltis, que foi 4-1 nos pênaltis, e é considerado uma vergonha até para um clube tipo errar 3 pênaltis e apenas um acertar. Aí aquela história, né, de estratégia, de pôr a cabeça no lugar no período de decisão.
Mas enfim, a diretoria do esporte também busca reforços para melhorar o seu elenco, para disputar o campeonato brasileiro da Série A. E esperamos que o Sport nos dê uma boa resposta em campo para melhorar os resultados, para melhorar a relação contra a torcida que não está nada satisfeita pelas eliminações, tanto da Copa do Nordeste quanto também no estadual, que possível possa acontecer também. E esperamos também que a situação financeira também melhore, porque não está fácil para ninguém a situação financeira, mas a gente sempre busca outras alternativas para melhorar tanto a nossa receita, tanto também quanto nosso tesouro direto, como diriam os investidores. Mas enfim. O esporte que a gente noticia aqui, que a gente sempre traz, que a gente comenta mais a fundo, eu acho que hoje é o pior time com relação à estrutura e time. Estrutura, campo, porque além do que também Pernambuco é o único estado que a gente noticiou que não tem um time classificado para a semifinal da Copa do Nordeste. E tem mais, só que, por exemplo, o Náutico e o Santa Cruz, passou já no boletim, eles vão participar da semifinal do seu campeonato estadual. O Sport está disputando para não cair, isso é uma situação muito complicada. E o Sport, por exemplo, está na Série A. Por exemplo, o Náutico está na Série C e está numa fase melhor. Eu acredito que até o Náutico possa subir de divisão. Mas a situação para o Sport está bem complicada e os dirigentes têm que correr atrás de 5 contratações, porque esse time, pelo jeito, não vai muito longe. A não ser que eles olhem para a base para trazer um jogador que traga esperanças para o clube. A torcida, junto com a torcida, para conseguir ter dias melhores, pelo menos para essa temporada, que não seja... Imagina, você de repente rebaixar no seu campeonato estadual, você corre um sério risco de ser rebaixado na divisão nacional, né, que seria o nosso campeonato brasileiro. Poxa, não pode acontecer isso, é uma tragédia muito grande. Não dá pra culpar só a pandemia por isso. Às vezes, quando a gente pensa no rebaixamento do Campeonato Brasileiro, tem clubes que ainda não sentiram na pele, o quão é tão duro ser rebaixado num campeonato de grande elite, né? Agora, quando é rebaixado em campeonato estadual, significa que o time não tá muito bem. O time não tá péssimo, tá vivendo numa crise financeira gigante. No meu caso, eu não sei como é viver um rebaixamento de um time estadual, graças a Deus, mas enfim, não queria também estar sentindo na pele, mas tem torcedores que estão sentindo na pele, o quão duro é ser rebaixado tanto no Campeonato Brasileiro quanto no Campeonato Estadual. Às vezes é falta de estratégia, é falta de atenção nos treinamentos, as jogadas não estão dando certo, ou até indecisões da própria diretoria, do técnico, ou das decisões dos jogadores mesmo. Porque às vezes os jogadores têm um pouco de culpa nessas histórias, né? Mas enfim, não vim aqui para julgar ninguém, então prosseguiremos. E o Sport também, você falou de um time ser rebaixado no campeonato estadual. Poxa, não é qualquer clube, né? É o Sport de Recife, um dos maiores clubes, não só do Brasil, como também do Nordeste. Não é qualquer clube que está caindo de divisão no estadual. Sabe, eu não consigo imaginar o Sport na Série B do seu campeonato pernambucano. Poxa, é uma situação bem delicada, que também pode envolver jogador, que pode envolver direção. Eu acho que é um pouco de tudo. Eu acho que nesse caso, para o clube estar assim, eu acho que todos são culpados. Talvez você consiga pensar um ou outro que fez um trabalho mais legal, mas isso é tanto culpa de direção quanto de jogador. Talvez a direção por ter contratado mal e para os jogadores estarem bem abaixo, porque, sabe, é uma situação que não era para estar o Sport, principalmente pela tradição que tem. E já vamos passar já para o Náutico. O Náutico, ele, como foi noticiado, o Herbert colocou, sofreu uma goleada pro Bahia, mas também não pode se abater, tanto que não se abateu, tanto que ontem pra gente, né, domingo,
ganhou do Central e se classificou para a semifinal do Campeonato Pernambucano, que vai enfrentar justamente o Santa Cruz. Santa Cruz, que tá numa decrescente também, tá mais ou menos que nem o Náutico e o próprio Sport, foram todos eliminados antes, já foram eliminados da Copa do Nordeste. E como o Herbert muito bem colocou, eu iria falar isso se de repente ele não comentasse, que são os dois times, são os momentos mais próximos para que ele consiga ganhar um título nessa temporada. E aí, Vini, o que você tem a dizer? A grande recuperação do Náutico, viu que cada jogo é jogo e do que aconteceu num jogo fica para trás e foca no outro jogo. O emocional dos jogadores do Náutico, foi uma excelente recuperação. Eles viram que eles perderam de goleada para depois serem eliminados. Eles viram que assim, foi uma competição apenas, então eles têm outro jogo para se classificar, então eles conseguiram se recuperar bem dessa goleada até. E o Santinha, ele foi eliminado nas quartas de final para o Confiança nos pênaltis, que é o Confiança que enfrenta o Bahia, por 4-2 no sábado. Mas vai enfrentar agora, o jogo vai ser quarta-feira, dia 29/7, e vai enfrentar o Náutico, que é o Santinha, que é o clássico, que ele colocou o clássico das emoções. E eu acho que é um jogo que vale muito para os dois. Eu acho que não vou dizer o principal momento na temporada, mas os dois times vão disputar a Série C, os dois times. Mas eu acho que uma real conquista de título, eu acho que indiferente se você vai conquistar ou não a Série C, que a Série C já são mais clubes, são 20 times disputando, é bem mais difícil de ganhar. Agora, se de repente o Náutico ou o Santinha chegam na semifinal para enfrentar ou Afogados ou Salgueiro, considerando por nome, por tradição, representatividade, camisa, essas coisas, tanto o Santa Cruz ou o Náutico são os times que têm mais condições de talvez chegar ao título nessa temporada. Tem mais qualidade, tem mais elenco, tem mais preparação, tem mentalidade para jogar vários campeonatos, sendo que cada campeonato tem o seu peso, tem, digamos assim, o peso de... Como é que a gente diria? Peso de... Vamos comentar aqui, vamos passar, depois você lembra a expressão. Às vezes esquece, às vezes falha. Mas eu queria comentar um pouquinho rapidinho só do Afogados, eu vi o jogo contra o Retrô, vi um pouquinho, acompanhei meu pai. O time do Afogados é um time legal, cara. Gostei do time, ganhou, tá na semifinal, vai enfrentar... Eu não acompanho muito o Salgueiro eu posso comentar menos, mas esse jogo do Afogados, eu achei um time interessante. Você pega às vezes alguns jogos aqui no Brasileiro que são bem tristes de ver, né? E nem você até brincou no início do programa, as goleadas de 1-0 acontece. Mas o time do Afogados é um time legal. Eu disse que tanto o Santa quanto o Náutico podem ganhar um título por camisa, mas esses dois times podem dar trabalho. Tanto que não é à toa que chegaram na semifinal e podem conquistar um título também, né? Quem sabe? A gente gosta de zebra, mas essa semifinal vale muito para esses dois times. Para os quatro, na verdade. Porque para os menores vale para uma conquista de título que seria histórica. E para o Santinha e para o Náutico vale para uma reabilitação, para um ânimo no início da Série C. Lembrei da palavra, não é peso de título, alguma coisa assim, é de título de grande expressão, título que faz como... É assim, é que nem aquela zoeira, tipo, falando assim, tem um grande título de expressão, você não, é aquela coisa de torcedor, mas enfim. O Afogados, além de estar surpreendendo na temporada, né, porque antes da pandemia eles eliminaram o Atlético Mineiro nos pênaltis na Copa do Brasil, eles também venceram o Retrô, que garantiu a vaga para pegar o Salgueiro. Então, tá surpreendendo, eu tô até ficando com medo já, mentira. Bom, o Afogados tá tendo aquela famosa crescente, tá sendo um time bem treinado, bem montado, e tem tudo para surpreender, até ganhar o título do campeonato. Então eu vou pedir aqui uma correção, errei, viu? Me perdoem os torcedores do Náutico, ele não tá na Série C, tá na Série B. Eu acabei errando na informação, eu acabei vendo os jogos do Santa Cruz misturado, eu acabei não olhando.
Então me perdoem, o Náutico está na Série B. Então tá um na Série A, o Sport na Série A, o Náutico na Série B e o Santinha na Série C. O Santinha tá certo, eu tava olhando o calendário do Santa Cruz. Por isso, perdão, aproveitando que não acabou o programa para poder me desculpar. O erro foi aceito. Mas, assim, a situação vai ser bem difícil. Você vê assim, os calendários dos times, você vê que não tem nenhum jogo fácil. E realmente, para quem está na semifinal, talvez seja o melhor momento na temporada. Porque, querendo ou não, o estadual vale ainda. Muita gente acaba comentando, falando que não é tão importante. Queria que vocês dessem um parecer falando que realmente o estadual acaba valendo. De repente, um time acaba conquistando o título, acaba dando um ânimo para o início do campeonato, tanto B, C, ou A, ou D, tanto faz. Assim que faz o time ganhar força para disputar grandes torneios também, como Copa do Brasil também, até. A Copa do Brasil, além de envolver todos os times, né, de todas as regiões, desde as crescentes da floresta amazônica do Brasil até o ponto mais frio do Brasil, que é o sul, todos os clubes estão em busca da Copa do Brasil, não tem como. A gente já viu, tipo, Santo André conquistando, o Paulista, o próprio Sport conquistando em 2008, sendo que o Sport, é o único nordestino que conseguiu esse feito de conquistar a Copa do Brasil. A gente também torce para que outra zebra pode acontecer, né? Mas não, fazendo uma zebra, tipo, pode se fazer até uma zebra, tipo, a partir das quartas, semis também, mas enfim. Um time fazendo grande campanha, então, vamos ver se o ano será maravilhoso para ambos os clubes. E agora vamos passar para o fechamento já. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo? Acesse futebolnaveia.com.br. Prognósticos, colunas históricas e o Mercadão da Bola. Acesse futebolnaveia.com.br. O jornalismo está no sangue. E vamos ficando por aqui em mais um programa, mais um Baba Arretado. Agradeço a sua audiência, espero que você tenha gostado. Já sabe, né? Já fazendo aquele marketingzinho. Nos siga nas redes sociais, futebolnaveia.br no Instagram, FNV no Twitter. Se estiver acompanhando no YouTube, deixe o seu like, se inscreva no canal e já compartilhe nossos vídeos. Se estiver nos escutando pelo Spotify One Choice, nos siga e fique por dentro de tudo o que acontece no futebol. Fala aí, Vini, você falou que quer pegar uma frase agora para fechar o programa. É o seu momento. Aí, suavidade. Aí, pessoal que ficou até o final, hein? Que ficou até o final por ouvir minha famosa frase. Bom, a frase de hoje vai ser uma frase que é sobre futebol, mas é uma frase que eu vou falando num sotaque nordestino, porque eu andei estudando geografia, andei estudando língua portuguesa, eu andei treinando a beça para falar aqui no nordestino. A frase é sobre o seguinte: como os clubes estão se classificando, é uma nova oportunidade e também é uma nova decisão. E é com essa frase que eu lhes digo: a cada dia é uma nova oportunidade para deixar de ser besta. Isso, galera. Com esse sotaque que a gente perdoa aos nossos nordestinos por tamanha interpretação, a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Vai ter mais um programa terça-feira que vem, se Deus quiser. E valeu, gente. Se despede aí, Vini. Inscrevam no canal, nos seguem nas redes sociais, acessem o portal do Futebol na Veia e ficamos por aqui, galera. Valeu, falou, boa semana e vamos nos desligando por aqui. Com mais uma semana de futebol, se Deus quiser. Vamos ficando por aqui e até o programa que vem, gente. Tchau. Tchau.